capítulo 6. Livro de Efésios, capítulo de número 6. Vamos falar um pouco sobre batalha espiritual. Diz assim no versículo de número 10: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Falando sobre batalha espiritual, a primeira coisa, a Bíblia fala para a gente sempre nos fortalecer no Senhor. A cada dia precisamos nos alimentar, a cada dia precisamos nos tornar fortes. Nós não podemos deixar de vigiar e andar fraco. O nosso espírito, o Espírito Santo em nós, o nosso espírito, ele sempre vai dar um sinal quando a gente precisa se fortalecer, quando a gente precisa orar. Eu não sei qual o tipo de sinal que o Espírito Santo dá a você, mas a mim, eu sinto uma tristezinha lá no coração, eu sinto um vazio, eu sinto que tem algo errado. Então eu entendo que eu preciso ir me fortalecer. E nós nos fortalecemos. Ele fala: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Romanos 1,16, Paulo fala que o Evangelho é o poder de Deus. Então é bem fácil de entender. A gente se fortalece no Evangelho. A gente recebe força através do Evangelho. A gente recebe força através da palavra. É muito natural de você vir para a igreja, muitas vezes até cansado, muitas vezes você vem até querendo não vir, ou muitas vezes é o Espírito Santo quem te traz, não é nem você quem veio não querendo vir. Você já chegou aqui, meu Deus, como é que eu vim parar aqui? Foi o Espírito Santo quem te trouxe. E você recebe uma palavra, e essa palavra te fortalece. E a Bíblia fala que a gente precisa, necessita estar forte, porque Satanás tem ciladas. Satanás, ele tem ciladas, ele tem armadilhas. E a gente precisa entender uma coisa: maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Ou seja, nós somos pessoas que Jesus nos confiou a autoridade, Jesus nos confiou o poder. Nós somos autoridades espirituais. O que eu quero dizer é que Satanás não tem mais força do que nós, mas ele é inteligente. E nós não podemos desmerecer sua inteligência. Um exemplo muito bobo: quem é mais forte, o homem ou o elefante? Quem é mais forte, o homem ou um jumento? O homem ou uma baleia? Mas homens caçam baleia, sim ou não? Prendem baleia, urso, leão, através de estratégias. Assim é Satanás. Ele não é mais forte do que a igreja, a gente vai chegar nisso. Jesus fala, nós vamos chegar nisso um pouco mais à frente, que os portões do inferno não prevalecerão contra a igreja. Então Jesus nos dá a entender que a igreja está avançando, e a igreja está indo em direção a Satanás e o vencendo. Jesus fala que ele não vai prevalecer. A igreja tem autoridade de prevalecer, e Satanás não tem autoridade para prevalecer contra a igreja. Então isso significa que nós não podemos de forma alguma ter medo. Não existe esse negócio de que Satanás, pastor, está furioso comigo. Não, nós precisamos entender que a igreja tem uma autoridade superior à de Satanás. Mas Satanás tem estratégias, ciladas. Entende, sim ou não? Assim como o homem tem estratégia para caçar elefante, urso, enfim. O homem tem suas armadilhas, Satanás tem suas armadilhas. Então, levanta por favor a mão direita e diga: Senhor Jesus, me dê sabedoria para ver quais são as armadilhas de Satanás. E o Espírito Santo, ele é muito importante nessa batalha espiritual, porque só o Espírito Santo pode nos dar livramento das astutas ciladas de Satanás. Satanás, ele é tão astuto que ele consegue enganar a terça parte dos anjos no céu.
Satanás, ele é tão astuto que ele está na terra desde Adão. Todos os homens que passaram sobre a face da terra tiveram que lutar contra Satanás, todos os homens. Então, Satanás já era um ser astuto. Durante esse tempo que ele tem no planeta Terra, conhecendo homens e mulheres de todas as formas, tentando a todos os homens e mulheres, a sua esperteza, os seus planos, as suas artimanhas, as suas ciladas. Imagine um caçador que tem anos de experiência, anos e anos de experiência. Ele foi se aperfeiçoando no decorrer dos anos. Assim é o nosso inimigo. Durante esses milhares e milhares de anos, Satanás foi aperfeiçoando suas estratégias. E nós, como igreja, precisamos entender que temos uma luta, e essa luta é espiritual. Abre o teu coração para entender muita coisa. E ele fala: porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então existe uma luta, e essa luta é espiritual. Diga bem forte: a minha luta é espiritual. E a Bíblia Sagrada fala, o Espírito Santo fala que é contra principados, potestades. São contra demônios, príncipes. Se você vê na Bíblia Sagrada, por exemplo, Miguel, ele aparece como príncipe de Israel. E nós vamos chegar lá também. E Miguel não luta sozinho. Miguel tem o seu exército. Ele é um anjo de autoridade, que tem o seu exército. Nós vamos chegar lá. Porém, o que eu quero dizer, que a nossa luta, igreja, é contra principados, é contra potestades. Você vai ver a sua vida fluir muito, sabe, fluir, sua vida mudar, sua vida crescer, prosperar, sua casa se converter, quando você simplesmente começar a lutar espiritualmente. Você vai ver coisas mudarem de forma sobrenatural. Por exemplo, escute isso. Daniel lê nos escritos de Jeremias que o povo de Israel ia ficar debaixo do domínio da Pérsia durante 70 anos. Num cativeiro persa durante 70 anos. E já tinha se passado 72 anos. Daniel começa a orar. Quando Daniel começa a orar, para entender o porquê o povo ainda não foi liberto, Gabriel vem e fala: Daniel, desde a tua primeira oração, Deus já tinha ouvido. Porém eu demorei 21 dias para chegar até você, porque tinha um demônio príncipe, o príncipe da Pérsia, um demônio principado, que me resistiu. Então olha só, já tinha uma promessa e não tinha se cumprido. Quem tem promessas aqui que ainda não se cumpriu? Por exemplo, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e toda. Quem é que resiste? Quem que segura essas promessas? É o principado, é o demônio, é o diabo. Quem é que tem segurado promessas de Deus, bênçãos de Deus de vir? É um demônio. Demônio este que só é vencido através da batalha espiritual. Paulo fala então que há uma luta, minha e sua. Ah não, pastor, eu quero ficar quietinho, sabe, eu não quero saber dessa luta não. Então sua vida não vai fluir. E tem muita coisa na sua vida que vai fluir através da batalha espiritual. E ele fala, versículo 13: portanto tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficai firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Nessa luta espiritual, nós precisamos nos revestir da verdade. Escute isso. Nós precisamos, nessa batalha espiritual, nos revestir da verdade, ter contato com a verdade, com a palavra de Deus todos os dias. Você vai ver nas ruas de Planaltina, de Brasília,
é crente, irmão, é pentecostal, é do fogo, é do reteté, é do monte, mas está perdendo e muitas batalhas para Satanás. Por quê? Porque uma das armas nossa que nos dá a vitória é nos revestir da verdade, é o contato com a verdade diariamente, com a palavra de Deus. A oração é muito importante, ser de oração é muito importante, mas não pode abandonar a palavra. Glória a Deus. Quais armas também são importantes? Estais por cima, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, se revestir de toda a verdade, encher o teu coração da verdade, Marcos, ao ponto da mentira não entrar. Amém? Encher sua mente da verdade ao ponto da mentira não entrar, ao ponto de espírito enganador não te enganar, porque a verdade está na sua mente e no seu coração. Glória a Deus. Se você falar assim, pastor Danilo, 2 mais 2 é 3, eu falar, não, 2 mais 2 é 4, não, 2 mais 2 é 3, não, 2 mais 2, filho, é 4. Eu tenho a verdade que na matemática 2 mais 2 é 4, glória a Deus. Então a sua mentira não vai me enganar. E Satanás, por muitos serem de oração, de jejum, de monte, de tudo, mas não terem a verdade, são facilmente enganados e perecem. O nosso inimigo vai usar da mentira, então nada melhor do que termos a verdade. Ele vai usar dos enganos, então nada melhor do que termos a verdade. Estais por cima, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestido a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do Evangelho. Isso significa que toda a igreja, para ter vitória no mundo espiritual contra Satanás, precisa ser envolvido com a pregação do Evangelho. Você precisa estar ciente que você tem necessidade para vencer batalhas espirituais em pregar o Evangelho no seu local de trabalho, local de estudo, na padaria, no mercado. Você precisa ter ciência de que essa é a sua obrigação. Essa é uma arma de guerra. Pregar o Evangelho, está disposto a pregar o Evangelho, está com a sua mente decidida em pregar o Evangelho, saber que Deus lhe chamou para levar o Evangelho. Ser um pregador do Evangelho é uma arma de guerra contra Satanás. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo com toda a oração e súplica, e vigiando nisso com toda perseverança. Aleluias. Bom, começamos falando de uma batalha nas hostes espirituais, contra principado, contra potestade. A Bíblia também apresenta outras batalhas espirituais. Uma outra é 2 Coríntios capítulo 10, versículo de número 3. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 3. Olha essa batalha, que interessante. Porque andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo, e estando prontos para vingar toda a desobediência, quando for cumprida a vossa obediência. Segunda batalha espiritual que a Bíblia nos apresenta é uma batalha espiritual na mente, uma ação maligna que age na mente nossa, se permitirmos, nos levando a desobedecer a Cristo. Então repita comigo: batalha na mente. Agora olha que coisa interessante. O Espírito Santo nos revela que nós temos uma arma, e é uma arma espiritual. Você tem uma arma e é uma arma espiritual, e a Bíblia fala que é uma arma poderosa, uma arma de Deus poderosa. Glória a Deus. E essa arma poderosa precisa ser usada para destruir o inimigo que atua na nossa mente. Amém? Vamos ver outras batalhas espirituais. No final você vai entender tudo.
Uma outra batalha espiritual apresentada também em Efésios, no capítulo 2, diz assim: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós antes andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e era por natureza filhos da ira, como os outros também. Uma outra batalha espiritual que temos é nos sentimentos. Aqui em Efésios ele apresenta a batalha do sentimento e a batalha do pensamento. Batalhas, olha, a gente tem batalhas que a gente nem sabe que teve, estamos passando por batalhas espirituais que a gente nem sabe que está passando, e a gente precisa ter consciência de que todos nós, independente da idade, teremos batalhas espirituais. E se nós entendermos como lutar, que precisamos lutar, a gente vai ter grandes resultados. Olha o testemunho. Nós recebemos há anos atrás uma ligação de que um familiar nosso tinha morrido. E essa notícia nos entristeceu e muito mesmo. Até então nossa casa era uma casa que só o sangue de Jesus. Ninguém servia a Jesus. Ninguém. Era uma casa completamente destruída. E o pastor Denis, ele, quando recebeu aquela notícia, nós recebemos juntos, ele se entristeceu muito, chorou muito. E lá para o terceiro dia, quando ele estava ainda chorando, eu cheguei e falei: não vai adiantar a gente ficar chorando, ele não vai ressuscitar. A maior dor do nosso coração é que tal familiar nosso não servia a Cristo. Quando partiu na cachaça. Então a gente, com consciência da palavra de Deus, sabia que ele partiu sem Cristo Jesus, e que pode sim ser salvo só pela misericórdia de Deus. Mas seria uma exceção, seria uma sorte das boas. Então nós começamos a orar todos os dias, meia-noite. A gente subia no altar e orávamos juntos. E as ligações começaram a vir do nosso lar. Fulano se converteu, ciclano se converteu, fulano aceitou Jesus, ciclano aceitou Jesus. Promessas que não tinham se cumprido por falta de batalha espiritual. Demônios que estavam conquistando territórios por falta de batalha espiritual. Então nós vemos no capítulo 6 uma batalha contra principados, potestades, demônios que governam cidades, estados, países. Nós vemos uma batalha na mente, nos pensamentos. Nós vemos agora um espírito de influência que agia na nossa vida, nos levando para bares, boates, prostíbulos, através de sentimentos, através de pensamentos. E agora, olha só, um outro campo de batalha contra Satanás, porque a gente pensa, né, que a gente entende muito sobre o campo de batalha da mente, muitas pregações sobre, mas entenda que existem vários campos de batalha contra Satanás, várias influências malignas. Por exemplo, falava hoje com o Otávio, o profeta Micaías, ele teve uma visão. Olha que visão interessante. Ele se levantou para profetizar a pedido do rei Acabe. E o general do rei Acabe falou: olha, Micaías, todo mundo está profetizando a favor do rei, profetiza também a favor do rei. E o Micaías chegou, debochou do rei e depois profetizou que Israel era como um povo sem pastor. Na presença do rei ele falou que Israel não tinha um pastor. E depois Micaías profetizou que
que um espírito maligno, ele teve uma visão, que um espírito maligno foi até a presença do Senhor, e esse espírito maligno falou para Deus que ia entrar na boca dos profetas, trazer falsas profecias, e o rei e todo mundo ia acreditar. Olha que batalha espiritual que eles estavam tendo e não sabiam que era batalha espiritual. Um espírito de engano influenciando os profetas a profetizarem uma profecia que os levaria à morte. Uma batalha espiritual que eles não sabiam que era batalha espiritual. Escuta isso. Olha outra batalha espiritual que o rei Davi não sabia que era batalha espiritual. Ele acorda e ele tem um sentimento de contar o seu exército. Eu quero contar. O seu general falou: não faça isso, não é preciso. Ele falou: eu quero, eu sou o rei, eu quero. Contou. Deus se enfureceu, se irou, e veio uma praga, um anjo de morte. Agora escute isso. Eu estou falando de batalha espiritual que homens tinham que não sabiam que estavam tendo. Olha outra, escuta isso. Jesus reúne os discípulos e fala: quem diz os homens que eu sou? E aí um Jeremias, João Batista, Elias. Pedro fala: tu és o Cristo, Filho de Deus. Jesus fala: Pedro, quem te revelou isso foi o Espírito Santo de Deus. Aí Jesus falou: porque eu vou ser crucificado, eu vou morrer, vou ressuscitar. Pedro abre a boca e fala: não é preciso fazer isso, mestre. O que Jesus fala para ele? Para trás de mim, Satanás. Às vezes Satanás está usando a boca de alguém e a gente não sabe que é Satanás. Entende? E a gente precisa estar em oração. A gente precisa estar fazendo duas orações importantíssimas. Senhor, não nos deixes cair em tentação. Não nos deixes cair em tentação é porque tem um tentador que vai vir com fortes armadilhas, mas nos livra de todo mal. Eu estou falando de pessoas que tiveram batalhas espirituais sem saber que eram influências malignas, batalhas espirituais. Um outro tipo de batalha espiritual, Atos capítulo 5, abra por favor. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 5. Glória a Deus. Quem já encontrou, diga amém. Vamos ler? Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Outra batalha espiritual, outro campo de batalha espiritual que temos: coração. Outro campo de batalha espiritual que temos: coração. Então, campos de batalha que temos, que enfrentamos: área espiritual, reino espiritual, contra principados, potestade, na mente, nos sentimentos. Não vou hoje não, estou desanimado, estou cansado. Se eu falasse, vou dar R$1.000 para cada pessoa que vem para o culto, irmão, não tem cansaço que impede, não tem chuva que impede, é ou não é? Pode cair a chuva que caiu ontem, R$1.000 está aqui, ó. É ou não é? É ou não é? Então, batalhas espirituais: mente, sentimento e coração. Ananias perdeu para Satanás, permitindo que Satanás entrasse no seu coração. Eu cansei dessa vida mesmo. Eu cansei. Eu não quero mais, não te amo mais. Eu vou viver minha vida livre de você. Satanás entrou no coração dele, dela, endureceu o coração para o casamento e acabou. Pode todo mundo aconselhar. E aí o que o inimigo faz?
envia os seus. Você está certa, segue mesmo sua vida, você vai ser mais feliz. Batalhas espirituais no coração. Quer ver um outro? João capítulo 13. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariote, filho de Simão, que o traísse, fala para Deus assim: Senhor, guarda o meu coração. O interessante é que em Efésios capítulo 6, Paulo fala para a gente se revestir da armadura, e a couraça justamente traz essa proteção no nosso peito, no nosso coração. E a gente precisa se revestir de toda a armadura de Deus, na mente, nos pés, no coração. Tem gente que já foi vencido, abandonou a pregação do Evangelho, não prega mais para ninguém, o ministério foi morto. Eu não estou falando ministério de subir no altar, eu estou falando ministério de testemunhar Cristo Jesus para o próximo. Já não tem mais ânimo, já não tem mais alegria, já não tem mais prazer, já não tem mais satisfação. Antes, irmão, não podia haver alguém que chamar para ir para a igreja. Aonde foi vencido? Nos pés, na pregação do Evangelho, no testemunhar Cristo Jesus. Mateus capítulo 15, olha o que diz a Bíblia: mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem, porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituições, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. E em Tiago, a Bíblia Sagrada fala que o pecado ele só é concebido depois que ele é semeado no coração. Então isso significa que uma das batalhas espirituais que temos contra Satanás é ele querer semear algumas coisas no nosso coração. E o que vai nos livrar, nos dar vitória? Oração, jejum, palavra. Aleluias. Fala para o irmão do lado assim: vai ficar melhor. Mateus capítulo 16, eu quero que você abra, por favor. Mateus capítulo 16, o versículo 18. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a igreja, a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Glória a Deus. Bom, quando Jesus chegou nessa terra, o reino de Satanás já estava estabelecido, extremamente organizado. Alguns anos atrás, eu preguei que demônio brigava contra demônio, né? Porque você vê gangue contra gangue, você vê grupo contra grupo, mas na verdade não. Na verdade, lendo essa palavra, que nós vamos continuar aqui em Mateus, Jesus, olha só, uma outra batalha espiritual. Guarda isso, por favor. A continuação do versículo aí. Deixa eu falar, para a gente ganhar tempo. Em Lucas, e aí também em Mateus, mas eu vou falar aqui de Lucas 11, 14. Lucas 11, 14, por isso que eu mandei você trazer papel e caneta. Fala que Jesus expulsou um demônio mudo. Jesus expulsou um demônio mudo. E estava ele expulsando o demônio, qual era mudo? Quem era mudo? O demônio que estava no homem, que o homem era mudo. Então, outra batalha espiritual que temos: a saúde. Batalha espiritual na saúde. Vai no médico, faz todos os tipos de exames, deu nada. Eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. Ele acha. Ele está tentando trazer uma explicação. Mas tem gente que
não encontra nem explicação. Tem gente que todo mundo fala assim: fulano, você está bem. Isso é coisa da mente, é ou não é? É coisa da sua mente, você está bem. Porque uma das batalhas espirituais que temos é na saúde. Lucas capítulo 13, versículo 10, fala de uma mulher que andava encurvada. O demônio entrou nela e ela ficou encurvada. Então, campo de batalha no mundo espiritual, campo de batalha na mente, campo de batalha no sentimento, campo de batalha no coração, campo de batalha na saúde. Jesus expulsa esse demônio, o jovem fala na hora. Aí eles falam assim: esse Jesus aí está expulsando o demônio pelo poder de Beelzebu. Olha o que Jesus fala: mas conhecendo seus pensamentos, disse: todo reino dividido contra si mesmo será assolado, e a casa dividida contra si mesmo cairá. E se também Satanás está dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Pois dizeis que eu expulso os demônios por Beelzebu. Jesus falou: não expulso os demônios pelo poder de Beelzebu, porque o reino de Satanás é um reino organizado. É por isso que subsiste em tantos lares, cidades, estados, países, porque é um reino extremamente organizado. Agora, voltando ao que eu disse, quando um traficante luta contra o outro, você já foi criança tentada? Eu já fui. Aquela criança tentada que botava a mão assim e falava: quem fome, goste primeiro. Já foi criança? Eu já fui. Quem fome, goste primeiro. Só para ver o fogo pegar. É ou não é? Quando não parar, você vai deixar? Você vai deixar? O que ele falou da sua mãe, não tinha falado nada mesmo. Eu só queria ver o trem acontecer. Assim é o diabo. É o diabo porque a sua finalidade é levar a morte. Então ele pega e instiga um traficante a se levantar contra o outro. Me falaram aí que teve uma guerra, né? O Fábio falou de uma guerra da estância com o mestre d'armas. Teve uma guerra. Então, ou seja, mas quem era o influenciador? Satanás. Para quê? Para levar a morte. Então Satanás, ele é um reino organizado. Quem está entendendo, diga graças a Deus. Jesus está falando que eles não se expulsam, mas eles se unem em um único propósito. Eles são derrotados, porém inteligentes, já sentenciados a um sofrimento eterno, porém inteligentes. Que só nos vence através de ciladas, iscas. Aleluias. Que Deus lhe dê sabedoria para ver as iscas. Aleluias. Glória a Deus. Tem coisa que não é bênção, tem coisa que é laço. Irmão, se Satanás for tentar, você não vai colocar a Jojo todinho. Vem aqui, Fábio, te amo. Ou vem aqui, Marcelo, te amo. Não. Vai ser a Bruna Marquezine, Marcelinho. Se Satanás for tentar a senhora, não vai colocar o Patoré. Não vai colocar um cavalo que já chega dando coice. Vai colocar um romântico. Nossa, que unha linda. Que cabelo. Você está lá fedendo alho. Nossa, como você está cheirosa. A irmã sabe como é que é a coisa. Aí você quer ela está passando por essa batalha. Aí você quer um homem de Deus. O irmão vai chegar com a Bíblia debaixo do braço. Pai do Senhor. Vai ser o que ora mais alto. Oh Deus, minha bênção. Ali, ó, minha bênção. Aí você vai ver o laço. Porque a isca, e toda isca,
parece que é boa, é ou não é? Eu não sou um bom caçador, mas eu já cacei rolinha, pombinha, né? Lá é rolinha, pombinha, angu, lambu. Já cacei, já também pesquei, é ou não é? A gente coloca lá o pãozinho, a minhoquinha só para comer o peixe, sim ou não? Então Satanás, ele é derrotado, fracassado, mas tem artimanhas. E a gente precisa estar extremamente atento e sempre em oração para Deus nos livrar das suas artimanhas. Jesus dá alguns ensinamentos aqui. Ele fala assim: mas se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente a vós é chegado o reino de Deus. Então Jesus olha para o pastor e pega isso, por favor. Jesus está falando que já existia na face da terra um reino dominando, que era o reino das trevas. Jesus fala que o mundo jaz do maligno. Ou seja, Satanás, na sua inteligência, ele já tinha conseguido dominar todo o planeta Terra, influenciar cultura, palavra, atitudes. Ele estava em todo lugar, só passeando e andando pela terra para ver se estava tudo organizado. Aí a Bíblia fala em João capítulo 1 que o povo que estava em trevas viu uma grande luz. Então, agora escute isso, pega isso. Jesus fala que os portões do inferno não prevalecerão contra a igreja. E Jesus fala que se ele expulsou o demônio daquele jovem, que era um demônio de um espírito mudo, é porque o reino de Deus tinha chegado. E a igreja, ela tem a autoridade dos céus. Levanta a sua mão e diga: eu tenho a autoridade dos céus. Isso significa, se você, irmão, quiser que qualquer casa mude, é só o reino do céu chegar. É só chegar um homem de Deus e falar: Satanás, aqui você não reina mais, aqui você não domina mais. Jesus chegou neste lar, Jesus chegou nessa casa. Por experiência, eu tenho experiência nisso. Eu me lembro que a segunda igreja que eu pastoreei tinha 3 botecos. Um pouquinho do outro lado da rua, à esquerda da igreja, uns 10 metros, 20 metros. O outro do outro lado, a uns 20, 30 metros. E um outro boteco do lado. E em cima da igreja, era uma igreja grande, tinha um prostíbulo. Era vários apartamentos e prostitutas moravam lá e esperavam os clientes vir. Foi uma das igrejas que eu pastorei. Só para você ter uma ideia, no terceiro dia nesta igreja, eu fui orar por volta de meia-noite. Estou lá com o joelho no chão orando, e a igreja não crescia. 4, 5 membros, 6, 7 membros, pouca gente. E eu orando, comecei a sentir um arrepio. Meu irmão tinha 18 anos, menino novo, sem muita experiência de batalha espiritual. E orando, e aí, demônio, você está queimado, você está repreendido. E o cabelo do braço já está... E uma influência para que eu parasse de orar. Vai dormir, não mexe com essas coisas não, você está sozinho na igreja. E continuei orando. Quando eu abri meus olhos, irmão, mas eu vi um demônio tão grande que a cabeça dele passava do teto da igreja. O pé direito da igreja era alto. E aí eu não sabia se eu corria, se eu orava, se eu ficava, se eu deitava, se eu desmaiava. Eu não sabia o que fazer. Menino novo, irmão, primeiro ano ali servindo a Cristo. Eu queria ver vocês lá que estão rindo aí. E aí eu tomei a decisão certa. Deu vontade de eu correr, entrar debaixo da cama. Estou sendo sincero mesmo. Deu vontade de eu correr, deu vontade. E não tinha como sair para a rua, porque o demônio estava lá na entrada ocupando todo o espaço. Mas eu orei até que aquele demônio explodiu. Estou falando na presença do Senhor. Todo mundo que entrou na igreja no culto domingo falou: pastor, o que o senhor fez aqui? Tem algo diferente aqui. Todo mundo que entrou. E a igreja cresceu assim, de uma hora para outra. Aqueles botecos se fecharam. Prostíbulo rapidamente saiu daquele lugar. E eu aprendi que pode ser o lugar que for, pode ter a boca de fumo que for, pode ter o boteco que for,
Coloca uma igreja lá, irmão, fecha a boca de fumo, fecha boteco, fecha tudo. Coloca uma igreja lá, que o povo é de oração para você ver. Esses dias tiraram uma foto, não sei se você viu, do lado a Igreja Universal, do outro lado a Igreja Deus e Amor, no meio o botequinho. Quem viu essa foto no Facebook? O Bar do Araújo. E aí colocaram assim em cima: aguenta firme, Araújo. O coitado Araújo, irmão, não aguentou 2 meses. Acabou o Bar do Araújo. Irmão, não tem demônio que fica. Universal de um lado, meu irmão, Deus e Amor do outro. Acabou, irmão. E é assim. Agora, escute isso. Na sua casa tem pessoas escravas por demônios, que bebe, fuma, é religiosa, é doente. O que você precisa entender? Você tem uma arma poderosa, que você precisa parar de ser enganado por Satanás e batalhar. Faz propósito de oração, meia-noite, 3 da manhã, 6 da manhã. Porém, entenda que Deus lhe chamou para você avançar com o reino dele. Nós não podemos, irmão, ficar, parados. A gente tem que entender que o reino de Satanás, Jesus falou que é como um portão que não vai prevalecer contra o avanço da igreja. A igreja foi levantada para avançar. Você está aqui para Deus te renovar, te fortalecer, para você ir lutar, para você ir guerrear. Pegue nome de familiares, pegue nome de amigos, ore por eles, batalhe por eles. Glória a Deus. E assim você vai avançando, assim a igreja vai avançando, conquistando. Vamos continuar, eu preciso terminar. Meu tempo já está bem avançado. Mas deixa eu continuar lendo. Mas se eu expulso os demônios, certamente a vós é chegado o reino de Deus. Quando o valente guarda armado a sua casa, em segurança está tudo quanto tem. Mas sobrevindo outro mais valente do que ele, vencendo-lhe, tira-lhe toda a armadura em que confiava e reparte os seus despojos. Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não se ajunta, espalha. Quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares secos, buscando repouso, e não achando disso, tornarei para a minha casa de onde saí. E chegando, acha varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali. O último estado desse homem é pior do que o primeiro. Olha para mim, primeira coisa, aprenda mais isso. Jesus fala que Satanás é um valente que está numa casa. Ele estava na minha. Pai, cachaça, droga, mãe, cigarro, briga, ele estava na minha. Palavrão, música mundana, ele estava lá na minha casa. Mas foi preciso a gente ser mais valente do que o valente. Foi preciso a gente ir contra o valente em oração e vencer. Agora, Jesus fala que para vencer tem que tirar a arma. Qual é a arma, pastor? Em Marcos capítulo 5, quando Jesus vai expulsar um demônio, o diabo fala assim: o que temos nós contigo? A arma é justamente essa. Você não pode ter nas mãos de Satanás um motivo para ele lhe resistir. Quem está entendendo, diga graças a Deus. Você não pode ter na mão do diabo um motivo para ele lhe resistir. Se você observar, Miguel, ele é o príncipe, o principado de Israel. Mas todas as vezes que Israel pecava, Miguel não podia fazer nada. Entende? Olha isso, escuta isso. Deus fala para Josué: vai e avance, você vai possuir a terra. Mas por causa do pecado de Acã, eles perderam. Batalhas espirituais a gente perde quando tem pecado. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer para vencer o nosso inimigo, seja no nosso lar, na nossa casa, nas nossas finanças, na nossa saúde, não pode deixar a arma na mão do diabo. Algo para que ele fale: você tem alguma coisa comigo. Quem está entendendo, diga graças a Deus. Está entendendo mesmo?
Jesus fala, tem que ir contra o valente, amarrar o valente, tirar a arma da mão dele. A arma é alguma coisa que o inimigo pode olhar para você e falar, você faz minha vontade. Então, como que a gente vence batalha espiritual? Primeira coisa, Deus falou para Josué, santificai-vos hoje, porque amanhã farei maravilhas no meio de vós. A primeira atitude é se santificar, se consertar. Aleluias, glória a Deus. Aonde que o inimigo semeou algo? No coração, Deus purifica. Eu perdoo, libero perdão, tire essa mágoa. Na mente, a mente está impura, Deus santifica a minha mente. Eu não aceito esse pensamento. É alguma atitude errada? Quem está entendendo, diga amém. Tem que tirar a arma da mão do valente. Tirou a arma, amarre-o. Olha para mim, isso aqui é importantíssimo. Foi o Senhor quem falou comigo isso. Amarre aonde? No mundo espiritual. Se a gente aqui, a nossa igreja, no mundo espiritual, amarrar o demônio, tantas pessoas vão se converter aqui nessa cidade. Pelo simples fato de nós aqui, no monte, minha esposa, na sala da oração, orarmos, amarrando os demônios. Amarramos. Agora vamos tomar os despojos deles. Glória a Deus. Expulsou o demônio. O demônio, estou livre? Não. Tem que tomar cuidado que ele vai querer voltar. Vai querer voltar com o pensamento, com o sentimento no corpo, entende? Vai querer voltar na sua vida. Então o que você tem que fazer? Tiago 4 diz, resisti e ele fugirá de vós. Resisti-lo, se encher da verdade, se vestir da verdade, amém? Eu vou ser rápido. Daniel capítulo 10, não precisa abrir, só ouça. Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, eu vim por causa das tuas palavras. Mas o príncipe do rei da Pérsia se opôs de fronte de mim por 21 dias. E eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me. E eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Irmão, quando a gente começa a orar, Deus dá ordem para seus anjos para batalhar contra os demônios. Não sei como Daniel começou a orar. Eles não tinham entendimento de que anjo batalhava contra o demônio, assim como talvez você não tinha, assim como eu não tinha quando comecei a orar pela minha casa, assim como eu não tinha quando comecei a orar por vidas. Mas quando a gente começa a orar, eu vou terminar falando de 4 armas espirituais, para a gente terminar, usada pelo povo de Deus. Primeira arma espiritual, Daniel, oração. Segunda arma espiritual, uma multidão de inimigos veio contra Josafá. Josafá e seu exército. Josafá pregoou um jejum. Segunda arma espiritual, o jejum. Terceira arma espiritual, a fé. Eu colocaria, se fosse para dar prioridades, eu colocaria a fé como primeira arma espiritual. Se você ler Hebreus, quando fala dos heróis da fé no capítulo 11, a Bíblia fala que pela fé venceram reinos, venceram leões, apagaram a força do fogo. Primeira arma espiritual, fé. Olha para mim, irmão, pelo amor de Deus, não tenha fé negativa. Amém? Não tenha fé negativa. Use a sua fé positiva. Seja positivo. Tenha uma fé positiva. Já use a sua fé quando iniciar o dia. Acordou, hoje vai ser um dia de bênção. Já usa a sua fé, já neutraliza as ações de Satanás. Já iniciou o dia e fala, já iniciou o dia assim, hoje está abençoado o meu dia. Todos os planos de Satanás já caiu por terra. Todas as armadilhas de Satanás já caíram por terra.
Deus é comigo, vai me dar livramento, vai me prosperar, vai me abençoar, vai abrir as portas, vai suprir minhas necessidades. Se fosse classificar por importância, eu classificaria a fé como a primeira de todas as armas espirituais que precisamos usar. Arma da oração, porque não adianta orar sem fé. É a oração derrotada. Meu Deus, estou cansado de sofrer, meu Jesus, não está olhando para mim, meu Deus, quando que isso vai mudar? Quando que isso... Deus vai falar, ó, cabeção, quando você mudar, pelo amor de Deus. Luiz, vai mudar quando você mudar. Então uma atitude de fé faz, irmão, o inferno cair por terra. Diga glória a Deus. Minha vida vai mudar a partir de hoje. Você já inicia, já sai do culto assim. Minha vida vai mudar a partir de hoje. A partir de hoje eu vou ser o mais próspero de Planaltina. Eu vou dar caminhões de dinheiro de oferta. Diga graças a Deus. Pelo amor de Deus, entenda que a fé é importantíssima. Oração, jejum e palavra são as 4 armas que usamos para vencer os nossos inimigos. Todos nós temos inimigos, todos nós temos batalhas espirituais, e a fé, a oração, o jejum e a palavra nos garantem a vitória. E vamos agora batalhar no mundo espiritual. Amém? Se coloque de pé, no nome de Jesus. Pega o azeite, por favor. Vamos dar um jeito de ungir os irmãos. Eu quero que você feche os teus olhos. Não abra para nada. Não abra os teus olhos para nada. Pode trazer assim mesmo, por favor. Feche os teus olhos. Os músicos podem me ajudar na ministração da música. Pode tocar todos a mesma música, por favor. Inclusive o Marcos, o Gisel. Feche teus olhos. Senhor, eu quero consagrar esse azeite. Quero lhe pedir para que no momento que este teu filho e essa tua filha for ungida, eu quero o teu fogo queimando todo espírito maligno que age na mente, no coração, nos sentimentos, nos pensamentos, no lar, na casa. Eu quero aqui, meu Senhor, que através deste teu filho e dessa tua filha presente nesta noite, que o familiar que está talvez aqui nessa cidade, talvez num outro estado, que o demônio que está na vida dele seja queimado. Este teu filho e essa tua filha que está representando alguém. Deixa eu ungir as mãos aqui. Vem também os discípulos. Que no momento que a pastora colocar a mão no alto da cabeça de cada pessoa, os discípulos, só unge. A ordem é minha aqui. A ordem é minha. Vai lá, pode ir, por favor. Senhor, vai vindo com unção, vai vindo com poder, no nome de Jesus. Eu dou uma ordem ao espírito de enfermidade, seja queimado agora. Espírito de enfermidade, no nome de Jesus, seja queimado, seja queimado. Espírito de enfermidade, seja queimado. Pombagira da meia-noite,
Enxuta a morte, seja queimado. Seja queimado, seja queimado. Isso, seja queimado. Tranca a rua. Demônio que diz que vai destruir ela. Demônio que diz que vai destruir a família dela. Demônio que está no pai, o fogo do meu Deus te queima agora, na autoridade que é no nome de Jesus. Demônio que está na mãe, o fogo do meu Deus te queima, na autoridade que é no nome de Jesus. Demônio que está na pele, colocando a doença de pele. Demônio que está nos ossos, o fogo do meu Deus te queima. Sai daí com a tua enfermidade. Demônio que está nas finanças, na vida financeira, amarrando o comércio, amarrando a vida financeira, amarrando os clientes. Você, demônio que quer ver essa pessoa na lama, na falência, o fogo do meu Deus te queima. Zé Pilintra, tranca a rua. Anjos de Deus podem batalhar agora. E aonde tem um demônio na vida financeira, na vida espiritual, na vida sentimental, na vida familiar, na saúde, seja queimado, seja queimado, seja queimado. Aonde tem um demônio no lar, na casa, essa pessoa que vê vultos, essa pessoa que ouve vozes, é você, entidade. O fogo do meu Deus te queima. Os anjos de Deus vão ao teu encontro te queimando agora. Pastora, fica atento, os discípulos fiquem atentos. O fogo do meu Deus te queima. Demônio que entrou no coração, demônio que entrou na mente, demônio que leva esta pessoa à prostituição, à fornicação, ao adultério. O fogo do meu Deus te queima agora. O fogo do meu Deus te queima agora. Enxuta a morte, enxuta a Marta Virgem. Fogo do meu Deus te queima. Pode queimar, pode queimar, pode queimar. Espírito do engano, da mentira, fogo do meu Deus te queima. O fogo do meu Deus te queima. O fogo do meu Deus te queima. O fogo do meu Deus te queima. Vai queimando, Jesus. Vai queimando, vai queimando, vai queimando. Demônio que escraviza o filho, que levou o filho para as drogas. O fogo do meu Deus te queima nesta hora. Demônio que levou a filha para o mundo. Ela estava na casa do Senhor, no altar do Senhor, louvando, adorando, mas você entrou na mente dela, no coração dela, e ela hoje não quer saber de igreja. É você, demônio da frieza. É você, demônio da frieza, que endurece o coração dela. O fogo do meu Deus te queima. Vai orando agora comigo e diga: Jesus, queima todo o mal agora. Diga: Jesus, queima todo o mal. Queima todo o mal na minha vida financeira, na minha vida espiritual, na minha vida sentimental. Queima todo o mal agora. Isso, vai orando comigo. Tem uma batalha muito forte espiritual acontecendo agora. Tem uma guerra espiritual muito forte sendo travada agora. Tem uma guerra, meu irmão, tem uma guerra, minha irmã, agora. É noite de vitória aqui neste lugar. É noite de transformação, de mudanças aqui neste lugar. Tem uma guerra muito forte. Os instrumentos agora estão guerreando. Toca, porque essa música também é uma arma de guerra. Essa música é uma arma de guerra. Cada nota sendo tocada, a tua voz sendo levantada. Olha a unção de cura fluindo neste lugar. Olha o demônio da enfermidade saindo. Você que entrou aqui doente, hoje você está saindo deste lugar curado, curada. Diga: vai queimando o poder de Deus. Diga: queima no meu lar, queima na minha casa, queima na minha família. Enquanto você ora, os anjos de Deus guerreiam. Enquanto você ora, a pombagira é queimada. Enquanto você ora, o enxu da morte é queimado. O enxu da Marta Virgem, o seta branca, a legião do inferno é queimada. É queimada. Pessoas que não conseguiam orar, o demônio da frieza espiritual é queimado nessa noite. Quem é você, Satanás? Quem é você, Satanás? Maior é aquele que está nele, maior é aquele que está nela. Use a arma poderosa, use o nome de Jesus nessa noite. A nossa
natural, mas é poderosa em Deus para destruir fortaleza. A nossa arma é poderosa. Vai nessa tua força, varão valoroso, porque o Senhor é contigo. Vai nessa tua força, porque o Senhor é contigo. A fé é uma arma poderosa, igreja. É noite de milagres aqui. Usa a tua fé, filho. Usa a tua fé, filha. Usa a tua fé. Trabalho de macumba é desfeito agora. Eu declaro na autoridade que há no nome de Jesus, que todo trabalho de macumba é desfeito agora. Todo trabalho de bruxaria é desfeito agora. Toda palavra de maldição lançada, proferida contra a vida dele, é quebrada na autoridade que é no nome de Jesus. Na autoridade que é no nome. Levanta as suas mãos e diga: todo pacto maligno contra a minha casa é quebrado. Diga: quebrada toda maldição hereditária. Diga: eu quebro agora toda maldição hereditária. Eu quebro toda maldição hereditária contra a minha vida, contra a minha casa, contra a minha família. Ramanda caia kikaribachei, romanda caia rimando coromande quere mandar abali, rimande quere bala de candere bachoi, ricalaba cande quere mando coricai, ricanda cande candolo de quere balde candalaba sou, rialaba charamandara Basuri alabaxerei. Olha a arma poderosa, use a arma poderosa. Os portões do inferno não prevalecerão. Os portões do inferno não prevalecerão. Todo reino maligno cai por terra. Este lar é de Jesus, essa casa é de Jesus. É de Jesus, Satanás. Você não pode ficar mais nem um segundo aí nesta casa. Você não pode ficar mais nem um segundo nesta casa. Toda maldição hereditária é destruída nessa noite. Todo trabalho de macumba, de bruxaria é destruído nessa noite. Toda palavra de maldição é quebrada, é anulada, é destruída. Todo espírito de enfermidade é queimado no nome de Jesus. No nome de Jesus. Levante as suas mãos. As nossas armas são fé, oração, palavra. E em 2 Crônicas capítulo 20, Deus deu uma arma poderosa para Josafá, ou mostrou uma arma poderosa, e ele falou: louve, vão louvando. E a Bíblia fala que quando eles foram louvando, quando eles chegaram lá, os inimigos tinham sido destruídos. O louvor é uma arma poderosa para destruir fortalezas. Louve nessa noite. Enche este lugar de glória, enche este lugar de aleluia. O louvor é uma arma poderosa para destruir fortalezas. O louvor é uma arma poderosa. O seu louvor, o seu glória, o seu aleluia. Você não precisa desse microfone para cantar. Você pode cantar aí e ver Deus operar nessa noite. Vai, Josafá. Vou lhe dar o segredo de uma arma poderosa. Qual, Senhor? O louvor. Manda o povo louvar. Manda o povo louvar. Manda o povo louvar. Manda o povo louvar. E eles foram louvando: Santo, Santo, Santo. E quanto mais eles louvavam, quanto mais eles adoravam, o exército do céu guerreou. Os inimigos foram desbaratados. Louve nessa noite como nunca antes você louvou. Louve e adore nessa noite como você nunca antes louvou. Louve e adore nessa noite como você nunca.
Através do seu louvor, sua casa vai ser salva. Louve, jovem. Louve, jovem. Louve, pai. Louve, mãe. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas são armas poderosas em Deus, para a destruição de fortalezas, destruindo todo sofisma, todo pensamento e sentimento que leva à desobediência a Cristo Jesus. Seja revestido de toda a armadura de Deus. Receba o capacete da salvação. Receba na sua mão a espada do Espírito. Receba nos seus pés a sandália do Evangelho. Volte a testemunhar que Jesus está voltando. Volte a pregar. Volte. Volte no nome de Jesus. Batiza-nos com teu fogo. Batiza-nos com teu fogo. Vem queimar em mim. Vem queimar em mim. Batiza-nos com teu fogo. Batiza-nos com teu fogo. Deus escolheu você. Vai nessa tua força, Gideão. Você vai livrar o povo. Deus escolheu você. Use a fé. Use a palavra. Fogo de paixão, vem me queimar. É tempo de voltar às orações. É tempo de voltar aos propósitos. É tempo de voltar a bater na porta. Receba o Espírito aí. Seja batizado com o Espírito Santo. Quem não é batizado aqui, seja batizado nessa noite. Seja renovado. Você que já é batizado, receba novas línguas no nome de Jesus. No nome de Jesus eu digo agora: seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. Cheio, renovado. Solte as línguas, Espírito. Solte as línguas, toca, dê língua de fogo, língua de fogo. Equipa a tua igreja, equipa a tua igreja, renova a tua igreja. Línguas repartidas como de fogo, poder, unção, autoridade, sabedoria. Enquanto a gente ora e adora, há uma grande batalha no mundo espiritual. Você vai ver a sua vida fluir.
Enquanto a gente ora em batalha, Satanás queria que você desistisse. A luta era essa, o objetivo era esse, era parar você. Porque quando você coloca o seu joelho para orar, no mundo espiritual uma grande guerra. A resposta vem desde a tua primeira oração, mas há uma resistência, por isso não podemos parar. Por isso temos que orar, porque Deus vai enviar ajuda, Deus vai enviar Miguel, Deus vai enviar o seu exército, e a libertação vai vir em toda a casa, a libertação vai vir em toda a Planaltina, Vale do Amanhecer, Brasília, Brasil, China, Coreia, África, Índia. Os portões do inferno não prevalecerão contra a igreja. Não abaixe a sua cabeça nesta guerra. O sentimento de fraqueza é algo maligno. É o que Satanás quer que você acredite. O sentimento de incapacidade é uma das estratégias dele para tentar te parar. Ouse crer que Deus é contigo. Gideão disse: eu sou menor da casa do meu pai, eu sou mais fraco. Deus falou: vai nessa tua força, vai nessa tua força, eu vou lhe dar estratégias. Deus vai lhe dar estratégias de guerra. Deus vai nos dar estratégias de guerra nessa noite. Seja abençoado, seja abençoada.